pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. E isso é verdade, gente. E não tem que ser um problema eu falar isso. Essa é a minha experiência, é a minha vida. Eu não posso mentir sobre a minha vida. Eu não me sinto nesse direito. O que eu acho é que existe um tabu de família, que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita. Durante décadas, o Brasil acreditou que essa era apenas mais uma história de amor que não deu certo. Um casal jovem, famoso, apaixonado, que simplesmente seguiu caminhos diferentes. Mas e se tudo isso não passar de uma versão incompleta? E se por trás da separação de Glória Pires e Fábio Júnior existir uma história muito mais pesada, marcada por ausência, mágoas profundas e verdades que ficaram escondidas por mais de 40 anos? O que realmente aconteceu longe das câmeras? E por que essa separação deixou cicatrizes tão fortes na própria filha do casal? Agora, décadas depois, Cléo Pires decide quebrar o silêncio e expõe detalhes que chocaram o público. Revelações sobre abandono, conflitos, traições e uma relação de pai e filha que passou anos à beira do colapso. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto tudo isso poderia ter sido evitado? E você está preparado para descobrir o que realmente aconteceu? Antes das polêmicas, das revelações e das feridas que viriam anos depois, existia um casal que parecia simplesmente perfeito aos olhos do público. De um lado, Fábio Júnior, um jovem talentoso, carismático e já despontando como um dos grandes galãs do Brasil nos anos 70. Você fala brasileiro. Buenas noches. Se quiser romance. Filho de uma pianista. Nunca perde. É um ícone. Fábio Júnior carrega décadas de fãs. Um símbolo da música romântica brasileira, como cantor e compositor. Filho de uma pianista e de um motorista de táxi, ele nasceu em São Paulo em 21 de novembro de 1953 e desde cedo mostrou que não estava disposto a ser apenas mais um. Começou na música ainda jovem, formando com os irmãos o grupo Os Namorados. Mas logo percebeu que seu destino era maior. Chegou até a cantar em inglês, usando o nome artístico Mark Davis, seguindo a moda da época. Mas algo dentro dele não aceitava aquilo. E foi aí que veio uma das primeiras decisões marcantes da sua carreira. Ele exigiu cantar em português e usar sua própria identidade. Agora eu quero só você. Uma atitude ousada, que acabaria ajudando a transformá-lo em um dos artistas mais populares do país. Mas enquanto sua carreira subia rapidamente, sua vida pessoal já carregava sinais de turbulência. Brigas constantes dentro de casa, conflitos familiares e um jovem tentando fugir desse ambiente. Foi nesse contexto que, aos 23 anos, Fábio tomou uma decisão impulsiva. Se casou como quem tenta escapar de tudo. Mas o que ele não imaginava é que esse padrão de relações intensas e turbulentas ainda se repetiria muitas vezes ao longo da sua vida. E foi justamente nesse momento que o destino colocou no caminho dele alguém completamente diferente. Do outro lado da história estava Glória Pires. Nascida no Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1963, filha de um comediante e de uma produtora, Glória cresceu em um ambiente totalmente oposto, estruturado, estável, organizado. Desde muito pequena, ela já estava diante das câmeras. Com apenas 5 anos, fez sua estreia na televisão. E aos 8, já participava de uma das novelas mais importantes da época. Mamãe disse que vai dar doce no meu aniversário. E sorvete. Eu gosto de sorvete. E você, não gosta? Mas o que mais chamava a atenção não era só o talento. Era a disciplina. Mesmo sendo tímida, Glória tinha uma maturidade impressionante para a idade. Algo raro até mesmo entre adultos. Seus pais acompanhavam de perto cada passo
ensinando responsabilidade, foco e limites. E talvez tenha sido exatamente essa diferença de mundos que tornou esse encontro tão explosivo. Porque quando esses dois universos se cruzaram, nada mais foi como antes. Foi em 1979, nos bastidores de uma novela, que tudo começou. O encontro entre Glória Pires e Fábio Júnior não aconteceu em uma festa, nem em um evento glamuroso, mas sim dentro de um set de gravação. Prazer em conhecê-la. Na novela Cabocla, escrita por Benedito Rui Barbosa, Glória interpretava Zuca, uma jovem simples do interior. É nossa filha. Zuca! Enquanto Fábio dava vida a Luiz Jerônimo, um rapaz elegante da cidade que se apaixona por ela. Era para ser apenas mais uma história de amor na televisão. Mas algo inesperado aconteceu. A química entre os dois era tão intensa, tão natural, que rapidamente deixou de ser apenas atuação. Mas põe pra dentro de novo. Olhares demorados, proximidade fora das cenas, conversas que se estendiam além do roteiro. E quando perceberam, a ficção já não existia mais. O romance tinha saído das telas e invadido a vida real. Mas havia um detalhe que muita gente ignorava naquela época e que mais tarde se tornaria um dos pontos mais delicados dessa história. A diferença de idade. Glória tinha apenas 15 anos, enquanto Fábio já tinha 25. Naquele momento, parecia apenas um detalhe. Mas será que realmente era? Ou esse foi o primeiro sinal de que algo ali não estava tão equilibrado quanto parecia? Mesmo assim, o relacionamento avançou rápido. Muito rápido. Eles se tornaram o casal mais comentado do país, estampando capas de revistas, dominando manchetes e alimentando o imaginário de milhões de brasileiros. O público via ali um verdadeiro conto de fadas moderno. Jovens, bonitos, famosos e aparentemente apaixonados. E como se isso não fosse suficiente. Em 1980, os dois voltaram a contracenar juntos, dessa vez na novela Água Viva. Agora, interpretando um médico e uma jovem envolvida em um romance cheio de emoções. Mas foi justamente nessa fase que começaram a surgir os primeiros rumores, boatos nos bastidores, sussurros entre colegas. E uma história que ninguém conseguia confirmar, mas que muitos desconfiavam. Durante a novela, o personagem de Fábio também se envolvia com outra mulher na trama. E as cenas eram intensas. Abraços, beijos, conexão. E logo surgiu a pergunta que ninguém conseguia ignorar. Será que tudo aquilo estava ficando apenas nas telas? Ou a vida real já começava a interferir na relação dos dois? Mesmo com os rumores, Glória Pires demonstrava segurança. Em uma entrevista na época, ela deixou claro que acreditava que um relacionamento precisava de confiança e que sabia diferenciar amor de uma simples paixão. Mas olhando hoje, será que essa confiança era suficiente? Ou ela estava prestes a ser colocada à prova de uma forma que ninguém imaginava? No meio de tanta exposição, paixão e expectativas, o que parecia inevitável aconteceu. Em 1981, Glória Pires e Fábio Júnior oficializaram a relação. O casamento foi amplamente explorado pela mídia, tratado quase como a realização de um sonho coletivo. Era como se o Brasil inteiro estivesse celebrando junto. O casal perfeito. A história perfeita. Mas nem tudo era tão perfeito assim. Pouco tempo depois, Glória engravidou.
E, de repente, aquela jovem atriz de apenas 18 anos se viu diante de uma das maiores responsabilidades da vida. Enquanto ainda construía sua carreira, agora também se preparava para ser mãe. Em outubro de 1982, nascia Cleo Pires e, junto com ela, nascia também uma nova fase na vida do casal. Ou pelo menos, era isso que todos esperavam. Porque havia uma expectativa enorme em relação a Fábio como pai. Principalmente depois do sucesso da música Pai, que havia emocionado o Brasil e se tornado um verdadeiro símbolo de amor paternal. Mas a realidade foi bem diferente. Apesar de ter acompanhado a gravidez e se emocionado com o nascimento da filha, poucos dias depois, Fábio tomou uma decisão que marcaria profundamente essa história. Ele viajou para o Egito para gravar um especial de fim de ano. E aquele momento, que deveria ser de construção de uma família, começou a dar sinais de ausência. A agenda intensa, os compromissos, a vida artística sempre em primeiro lugar. E enquanto isso, dentro de casa, a situação começava a pesar. De um lado, um homem de 29 anos vivendo o auge da carreira. Do outro, uma jovem de apenas 19, tentando lidar com a maternidade, o casamento e a pressão de ser uma das atrizes mais conhecidas do país. E foi aí que aquela diferença de idade, que antes parecia apenas um detalhe, começou a cobrar seu preço. As fases eram diferentes, as prioridades também, e o que antes era paixão começou a se transformar em desgaste. Em 1983, apenas 4 anos depois do início do relacionamento, veio o fim. Um divórcio que caiu como uma bomba, sem explicações claras, sem detalhes, apenas silêncio e muitas especulações. Mas o que ninguém via era o que estava acontecendo longe das câmeras. Porque enquanto o público tentava entender o fim daquele conto de fadas, Glória Pires, ainda com pouco mais de 20 anos, se via sozinha, mãe, trabalhando, tentando manter a carreira e criar a filha praticamente sem a presença do pai. Com o apoio dos próprios pais? Sim, mas enfrentando dificuldades que poucos imaginavam. E foi ali, naquele momento silencioso, que começaram a nascer as feridas que anos depois seriam expostas ao público. Mas a pergunta é: o que realmente aconteceu depois disso? E como essa ausência impactou a vida da filha que crescia no meio de tudo isso? Enquanto o público via apenas manchetes, rumores e especulações, dentro de casa a realidade era outra, muito mais silenciosa, muito mais dolorosa. Depois da separação, Cleo Pires cresceu em um ambiente onde duas coisas se misturavam constantemente: amor e ausência. De um lado, Glória Pires, jovem, determinada, tentando equilibrar a carreira com a responsabilidade de criar a filha praticamente sozinha. Do outro, um pai que, aos poucos, se tornava uma presença distante. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um casal famoso e passa a ser sobre uma filha tentando entender o próprio lugar no mundo. Porque crescer sem a presença constante do pai não é algo que simplesmente passa despercebido. É algo que marca, que molda, que deixa perguntas sem resposta. E durante anos, essas perguntas ficaram guardadas, mas elas nunca desapareceram. O Brasil acompanhou ao longo do tempo algumas desavenças entre pai e filha. Declarações aqui e ali, momentos de aproximação, seguidos de afastamentos. Uma relação instável, quase como se nunca tivesse encontrado um ponto de equilíbrio. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Algo que só viria à tona muitos anos depois. Porque por trás de tudo isso, existia um sentimento que crescia em silêncio, mágoa e talvez incompreensão. Em determinado momento, Cleo deixou escapar algo que chamou a atenção de todos. Ela disse que sentia como se tivesse que pagar sozinha o preço de ser filha de pais que não se entendiam. Uma frase forte, pesada e que revela muito mais do que parece.
Porque não se trata apenas de ausência, mas das consequências emocionais que ela carrega. E isso levanta uma questão inevitável. Até que ponto os conflitos entre os pais podem afetar a vida de um filho? Mas o mais impactante ainda estava por vir. Porque anos depois, quando decidiu falar abertamente sobre o assunto, Cleo não apenas relembrou o passado. Ela fez revelações que mudaram completamente a forma como essa história era vista. E foi nesse momento que tudo veio à tona. Durante anos, o público só conhecia uma versão dessa história. Uma versão superficial, distante, quase protegida. Mas tudo mudou quando Cleo Pires decidiu falar. E quando falou, não foi pela metade. Foi como se depois de décadas guardando tudo, ela finalmente soltasse um grito que estava preso há muito tempo. Em uma entrevista marcante, Cleo revelou algo que chocou muita gente. Que meu pai Fábio foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. E isso é verdade, gente. E não tem que ser um problema eu falar isso. Essa é a minha experiência, é a minha vida. Eu não posso mentir sobre a minha vida. Eu não me sinto nesse direito. O que eu acho é que existe um tabu de família, que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita. Outro ponto delicado veio à tona anos depois, quando Fábio Júnior revelou em entrevista que no passado se envolveu com álcool e substâncias ilícitas. Ele afirmou que isso aconteceu quando era mais jovem, ainda nos anos 70, e que fazia parte de um contexto da época. Mas, inevitavelmente, isso levantou ainda mais questionamentos. Até que ponto esses comportamentos influenciaram sua vida pessoal? E será que tiveram impacto direto na relação com a família? Ao mesmo tempo, também surgiram rumores envolvendo Glória Pires. Boatos de possíveis relacionamentos após a separação, incluindo especulações envolvendo o cantor Djavan. Algo que nunca foi confirmado, mas que na época gerou críticas e alimentou ainda mais a curiosidade do público. E como se tudo isso não fosse suficiente, veio outra revelação que mudou completamente a percepção da história. Cleo deixou claro que quem realmente ocupou o papel de pai em sua vida não foi Fábio, mas sim Orlando Moraes. Foi ele quem esteve presente, quem acompanhou sua rotina, quem ligava, cuidava, orientava, quem de fato assumiu esse lugar. E ela não escondeu isso. Pelo contrário, falou com carinho, admiração e gratidão. Enquanto isso, ao falar de Fábio, o tom era outro, mais distante, mais contido, mais complexo. Mas talvez o ponto mais delicado tenha vindo do próprio Fábio. Em entrevista, ele admitiu algo que muita gente já suspeitava: que houve traição no relacionamento dos dois lados e que, a partir dali, não havia mais volta. Segundo ele, Glória ainda tentou retomar, mas ele não quis. Uma decisão definitiva, fria, e que encerrou de vez aquela história que o público tanto idealizava. Mas depois de tudo isso, depois de tantas mágoas, acusações e verdades expostas, a pergunta que fica é: será que ainda havia espaço para reconciliação? Ou algumas feridas simplesmente nunca cicatrizam? Depois de tantos anos de mágoas, silêncio e verdades difíceis de encarar, a vida seguiu. E, como acontece em muitas histórias reais, vieram as reviravoltas. Anos depois de dizer que sentia pavor do pai, Cleo Pires revelou algo que surpreendeu muita gente. Ela contou que, com o tempo, passou por um processo interno, um processo de entendimento, de aceitação. Era uma coisa complicada, assim. Eu não conseguia falar sobre isso direito, porque eu estava num processo de... uma época muito, muito sentida com ele, muito pé da vida mesmo. E principalmente de reconstrução, segundo ela. Hoje consegue amar o pai pelo que ele é. Um processo de totalmente amar ele inteiro. Ele maluco do jeito que ele é, com todas as M's que ele fez comigo durante a vida. Mas isso não significa que a dor desapareceu.
Muito pelo contrário, ela mesma fez questão de deixar claro que o pai foi ausente, que foi uma relação difícil e que isso faz parte da história dela, sem romantizar, sem esconder. Porque, como ela disse, existe um tabu de que famílias precisam ser perfeitas, mas a dela não foi. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão real. Enquanto isso, Glória Pires seguiu construindo sua vida. Em 1987, se casou com Orlando Moraes e, dessa vez, encontrou estabilidade. Um relacionamento duradouro que atravessou décadas. Juntos, construíram uma família sólida, com filhos, companheirismo e presença. Algo completamente diferente do que ela havia vivido antes. Na carreira, Glória continuou brilhando. Se consolidou como uma das maiores atrizes do Brasil, com papéis marcantes em novelas como Vale Tudo, Eu vou me dar bem. Aliás, eu já tô me dando bem, se você quer saber. Mulheres de Areia e O Rei do Gado. Sempre se reinventando, sempre evoluindo. Já Fábio Júnior seguiu outro caminho, marcado por relacionamentos intensos e muitas idas e vindas. Foram 7 casamentos ao longo da vida. Histórias rápidas, outras mais longas, algumas cercadas de polêmicas. Inclusive, em relacionamentos mais recentes, voltaram a surgir acusações de ausência como pai. Algo que, inevitavelmente, reacendeu tudo o que já havia sido dito no passado. Como se a história, de alguma forma, se repetisse. Mas mesmo assim, a vida seguiu. Hoje, Cléo e Fábio mantêm uma relação mais tranquila. Não perfeita, mas possível. Uma convivência baseada mais na aceitação do que na idealização. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Nem todo final é perfeito. Nem toda família é como nos contos de fadas. E, às vezes, amar alguém não significa esquecer o que aconteceu. Mas sim, aprender a conviver com isso. E aí, você lembrava dessa história tão intensa dos bastidores da fama? O que mais te surpreendeu em tudo isso? Foi a ausência, as revelações ou a forma como tudo acabou? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E se você gosta desse tipo de história que mistura fama, polêmica e bastidores, já se inscreve no canal e deixa o like, porque tem muito mais vindo por aí. Agora clica nesse vídeo que está aparecendo na tela, tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais. Obrigado!